Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá que realizamos na congregação Beit Mashiach, sempre após o horário do Havdalah. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre um assunto que realmente é bastante importante relativo à nossa data. Nós vamos celebrar a partir do próximo domingo, ao pôr do sol, uma festa que é realmente muito importante, festa conhecida como Shavuot, e que nós vamos hoje detalhar alguns pontos que são muito relevantes, como eu disse, principalmente para os messiânicos. Então o título é importante a festa dos 50 dias? Bem, nós vamos começar o nosso estudo levando em conta que há uma ordenança da parte do nosso Criador, conforme o texto que encontramos em Êxodo 34, 22, que diz assim: celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo. Então, podemos nos valer do raciocínio de que, se Deus mandou, obedece-se sem questionar. Isso é uma coisa que tem que estar claramente na nossa mente. Agora, esta festa, ela não tem um ritual definido ou algumas orações específicas, exceto os eventos relacionados com as ofertas que eram oferecidas no templo. Fora disto, até os dias de hoje, não há, na parte da Torá exatamente, uma orientação específica sobre como fazer. Também está relacionado ao texto bíblico fazer-se a contagem dos dias, começando logo após o primeiro dia de Pêssar, até o 49º dia, e ao 50º dia, 50 dias depois, se faz uma celebração especial que é a festa de Shavuot, ou seja, a festa das 7 semanas. Esta é uma das festas quando era necessário cada homem comparecer no templo para levar as suas ofertas. Lá em Deuteronômio 16, verso 16, diz assim: 3 vezes ao ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Eterno de mãos vazias. Bem, muitos gostam de participar das festas, mas nem todos lembram de fazer a sua parte. Creio que deu para entender. Algumas tradições foram criadas ao longo do templo e foram então acopladas a esta celebração. Bem, nós sabemos que há uma instrução de se contar o tempo dos 49 dias até o 50º. Deu-se então o nome de contagem do Homer. Não é esse o termo que é utilizado na Torá, porém associou-se isto. Então a contagem dos 49 dias para a festa chama-se contagem do Homer. O Homer era uma antiga unidade de medida de cereais. Bem, até aí sem problema nenhum. A associação com a cega do trigo motivou os judeus antigos a adotarem a tradição de se realizar a leitura da Megilá, Megilá é rolo, do livro de Ruth. Então é feito isso todos os anos. Decora-se as casas, as sinagogas com plantas e folhagens verdes. Também costuma-se comer produtos derivados de leite, como queijos e bolos de queijo. É uma tradição que foi incorporada, que não há nenhum problema também nisto. Tradicionalmente, dá-se também importância, isso já é o entendimento feito pelos rabinos, de que foi nesta data quando o Eterno entregou a Torá ao povo judeu. Então, costuma-se também incluir esse tema na celebração de Shavuot, a festa das semanas. Estas e mais outras coisas acabam preenchendo a festa de atividades.
Assim não se pode dizer que é uma festa monótona. E acabam tendo vários preparativos, então, para a sua celebração. Até aí, todos os judeus estão envolvidos, inclusive os messiânicos, que celebram também, sem nenhum problema, com todas estas atividades. Agora, a melhor associação que nós, como messiânicos, temos a respeito da festa de Shavuot é o que está relacionado aos eventos que são descritos no capítulo 2 de Atos. Mais especificamente, Atos, capítulo 2, versos 36 ao 39, que diz assim: Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Yeshua, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Quando ouviram isto, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Yeshua, o Messias, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, agora nós temos algo a mais ainda associado a essa data, porque aconteceu algo importante. Bem, a partir desta festa de Shavuot, essa específica, vemos uma mudança no foco nos eventos históricos da humanidade, obviamente relacionados à Torá. Antes de Yeshua, praticamente todas as falas do Eterno, através dos profetas ou diretamente a alguém, eram voltadas à nação de Israel, às suas tribos e aos personagens que são descendentes de Jacó. Desde que Yeshua começou a ensinar, nós vemos uma ênfase significativamente mais diversa, onde as nações são colocadas em destaque e a ação do Ruach Adonai é salientada de forma evidente. O texto do livro do profeta Joel passou a assumir uma grande importância, principalmente esse texto que encontramos no livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versos 28 até o verso 32, que diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Esse texto pode ser que não tenha sido bem compreendido em gerações anteriores, mas naquele dia de Shavuot, naquele dia em que os apóstolos e mais uma quantidade de discípulos, que tinha mais de 120 reunidos num cenáculo, eles experimentaram e esse texto veio à baila, foi citado, porque realmente ele se tornou agora compreensível. Eles viram que isso começou a acontecer. Bem, naquele momento houve uma manifestação especial, mas quando Kefa citou para a multidão, isso aqui realmente começou a fazer sentido e a cada dia tudo isto se tornou bastante real para eles. Nas mais diversas manifestações, o Espírito do Eterno tem realizado feitos
sobre toda a humanidade como nunca antes. Lembramos que as coisas começaram entre os judeus, porque nesta celebração de Shavuot, ali em Jerusalém, praticamente só haviam judeus, não somente no cenáculo, mas as pessoas que estavam na rua, as 3.000 pessoas que passaram a crer na mensagem de Kefa, todos eram judeus. Mas Yeshua disse algo. Bem, os eventos sobre Israel agora começaram a dividir as atenções com os eventos mundiais. Até mesmo as profecias começaram agora a envolver outras nações com uma clareza bem maior do que as profecias anteriores. A atividade divina não é mais exclusividade do povo hebreu, mas os goim passaram a saber que o Deus de Israel é também o seu Deus. O que vemos desde a marcante celebração de Atos 2? Bem, nós vemos milagres acontecendo na vida de quase todos os talmidim com muita frequência. Nós, ao lermos todo o Tanar, nós vamos encontrar vários momentos em que podemos classificar que o Eterno realizou milagres. Sim, tem bastante milagres. Contudo, se formos ver a abrangência do tempo que envolve o período do Tanar, nós vamos ver que os milagres eram esparsos. Tirando alguns casos, como, por exemplo, no Egito, que ali era um evento atrás do outro, principalmente com as pragas no Egito. Então, muita coisa aconteceu que aquela geração pôde ver, mas não era algo que nós possamos dizer milagres aconteciam toda hora. É só nós lermos todos os livros, desde das citações a respeito dos reis de Israel, nós vamos ver que as coisas aconteciam espaçadamente. Existiram milagres. O Eterno fez muitas coisas, sem dúvida, mas a partir daquela celebração em que estavam os talmidim de Yeshua, a partir daquele momento, as coisas, os sinais do nosso Deus começaram a acontecer com uma frequência que nunca antes aconteceu, e podemos até ousar dizer, não pararam. Então vamos ver, por exemplo, o que está escrito em Atos 5, nos versos 16 ao 18. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Sim, nunca em Israel os sinais de poder do seu Deus foram tão frequentes e evidentes como a partir desta data. Olha bem, nem mesmo nos tempos de Moisés nós vamos ver uma frequência tão grande de sinais do nosso Deus como a partir dessa data há pouco menos de 2.000 anos atrás. É algo realmente muito especial. Uma importante característica desta época é que se cumpriu integralmente a promessa de Yeshua sobre os homens. Lá em João 14, verso 16 e 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Bem, Yeshua já tinha preparado seus discípulos de alguma forma, informando. Ele não disse, claro, vai acontecer o que foi dito no profeta Joel. Não foi isso que ele disse. Mas não precisava, porque os apóstolos souberam colocar isto, entenderam isto. E realmente é uma coisa muito clara que nós podemos ver. Bem, então, com certeza, nós vamos encontrar
nessas promessas de Yeshua alguma coisa que já está na nossa vida, na nossa experiência. Há também uma grande evidência disso, é que nós todos podemos dar então testemunhos de uma experiência comum. Vamos ver o que diz em João 14, verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Bem, eu acredito que todos aqueles que já experimentaram a comunhão com Deus e sabem que é a ação do Espírito de Deus na sua vida, sabe como ele nos faz entender coisas que outras pessoas não têm facilidade de entender. É algo realmente, claro que, obviamente, é uma experiência pessoal de cada um, mas realmente está acessível a quem realmente ama a Deus e recebe Yeshua. Bem, agora, a primeira experiência que acontece em uma multidão de pessoas, obviamente, não todas as pessoas, mas uma grande multidão de pessoas, a primeira experiência com o Ruach é o que está em João 16, versos 7 e 8, que diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você não tivesse sido convencido pelo Espírito de Deus sobre estas coisas, seria praticamente impossível você reconhecer os seus pecados e receber o perdão por conhecer Yeshua, por entender o sacrifício de Yeshua no madeiro. Sem que o Espírito de Deus nos convença de que somos pecadores e que a justiça e o juízo de Deus se cumprirão, sem que o Espírito de Deus nos convença disso, quem vai se importar? Se as pessoas não se importam com o pecado, não vão se arrepender. E se não houver arrependimento, não há justificação. Então, é fundamental que toda pessoa que quer se aproximar do Eterno tenha experiência da ação do Espírito de Deus nos convencendo da verdade, daquilo que nós precisamos. Então, se você entendeu que é um pecador, saiba que o Espírito de Deus foi quem te convenceu. Se você crê na justiça e no juízo de Deus, é porque o Espírito de Deus agiu sobre a sua vida. E é evidente que o Espírito de Deus sempre agiu sobre o ser humano. Como diz lá no primeiro livro de Samuel, 19 e 20, que diz assim: Então, Shaul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe profético. Bem, nós vemos aí o que acontece, é uma atuação do Espírito de Deus. Então, isso foi escrito no primeiro livro de Samuel, quando o rei Saul estava perseguindo Davi. Então, nós vemos aqui que o Eterno faz como ele quer, certo? Bom, não vamos entrar em tantos detalhes, mas o ponto é, o Espírito de Deus faz algo que não é natural. Mas a promessa foi feita através do profeta Joel para o nosso tempo. Então, essa promessa faz um diferencial significativo para nós. E é certo que não foi uma promessa para um curto período de tempo, mas para toda uma era. Então, quando o profeta Joel, lembremos que o profeta Joel profetizou séculos antes de Yeshua. Então, já tinha falado muito antes disto. Mas a experiência que nós temos não é de saber que aquilo que aconteceu no tempo dos apóstolos, que está descrito em Atos, foi só para aquela geração. Não há nenhum texto bíblico que possa concordar com isto. Muito pelo contrário. Exatamente como Kefa disse. É para todos.
Vamos ler de novo o que diz ali o texto de Joel. Joel 2, 27 e 29. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha bem esse texto. Então, não há nada que vai impedir. Estas coisas vão acompanhar. Mas nos tempos antigos, pessoas tinham visões, tinham sonhos. Tinham. Certo? Havia profecias. Haviam. Mas agora vai ter mais. Muito mais experiência. Uma coisa é certa. No nosso tempo, algo extraordinário está acontecendo no meio dos judeus messiânicos, em Israel e no mundo. E é a ação do Espírito na vida de muitos. Isso implica em manifestações que vão desde curas milagrosas a visões e sonhos, conforme foi prometido. Há um grande número de judeus que testemunham que foi o Eterno quem lhes mostrou que Yeshua é de fato o Messias, por meio de revelação sobrenatural com sonhos e visões. É assim, isso ainda ocorre. Vamos ver o que diz lá o texto também, que nós encontramos no livro de Atos, Atos 22, no verso 6 a 8, diz assim: Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Yeshua, o Nazareno, a quem você persegue. Esse tipo de experiência, irmãos, não se restringiu a Shaul. Mas olha bem a situação. Quem era Shaul? Shaul era um homem com tanta autoridade que os messiânicos, qualquer um deles, mesmo entre os apóstolos, teriam muita dificuldade de se aproximar dele para poder falar particularmente a ele a respeito de Yeshua. Bem, o Eterno sabia perfeitamente disso. O que ele fez então? Ele mesmo foi falar com Shaul. Ele mesmo o derrubou. Ele mesmo fez com que ele sentisse algo especial e soubesse que era da parte do Eterno que estava sendo dada uma mensagem para ele, que Yeshua estava falando diretamente com ele. Quem és tu? Eu sou Yeshua, quem você está perseguindo. Bem, vamos ver uma coisa, irmãos, que sem dúvida nenhuma nós temos visto, nós temos conversado com algumas pessoas, principalmente entre os judeus, tem sido frequente. Não acontece com todos, mas tem tido uma frequência bastante alta de judeus que, por algum motivo, que só o Eterno sabe por quê, eles precisam ter uma experiência como esta, em que o Eterno se revela a eles através de sonhos. Sonhos que não são sonhos comuns, são sonhos reveladores em que o Eterno fala com eles, ou então através de visões, em circunstâncias das mais variadas. Nós temos informações que em Israel, principalmente, até mesmo ortodoxos, pessoas muito religiosas, tiveram experiências de revelação do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Eterno sabe quem é sincero, quem não é. Ele conhece o coração de cada um. E essa ação do Espírito de Deus tem acontecido com uma frequência bem interessante. Sabemos que isso acontece em todas as partes do mundo, com todos os povos, mas especificamente com o povo de Israel, tem sido bastante frequente, conforme muitos testemunhos. Nós sabemos que a ação do Espírito de Deus é evidente nos nossos dias. Então é mais do que adequado que, ao celebrarmos a festa das semanas,
não celebraremos simplesmente as colheitas em Israel, mas principalmente porque colhemos vidas para o reino do Eterno. Isso é importante, irmãos. Então não é sem significado. Mesmo o gentio messiânico, ao celebrar a festa de Shavuot, deve entender isto. Em Israel, diferente do que é no Brasil, lá, por ser hemisfério norte, lá eles estão na primavera, indo para o verão. Então lá, é a época das colheitas. Enquanto aqui no hemisfério sul, nós estamos já na metade do período do outono, caminhando para o inverno, diferente do que é em Israel. Então, de qualquer maneira, se nós celebramos, nós vamos celebrar, amém, o Eterno está provendo Israel com colheitas, mas tem algo mais importante para nós. Nós vamos celebrar com alegria, então, a cega da plantação que está madura, lembrando que breve nós também seremos colhidos para o nosso encontro com Yeshua nos ares. Não esqueçam disto. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 15 e 16, diz assim: Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Então, irmãos, se nós temos que associar essa festa com colheitas, isso é bom, é a provisão do Eterno para Israel, mas a colheita mais importante é a colheita de almas que o Eterno vai fazer. Haverá colheita daqueles que serão colhidos porque são coisa boa. E haverá também a colheita para o que vai ser queimado. Mas o que interessa para nós é que nós fazemos parte da plantação boa, do trigo, não do joio, mas daquilo que vai ser útil. Haverá um momento em que nós seremos colhidos para sermos recolhidos para o reino do nosso Deus. Irmãos, esta festa é significativa, ela é cheia de momentos, cheia de significados, é cheia de coisas boas que nós podemos valorizar. Então celebre sendo grato ao nosso Deus, porque Ele é o nosso provedor em todas as coisas. E assim, que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.